Bom dia, sexta-feira, dia 18 de setembro. Nesta manhã, queremos agradecer ao Senhor. Estamos rezando salmos de louvores, salmos de agradecimento, salmos que falam da misericórdia de Deus. E hoje também vamos rezar o Salmo 104, dizendo que o Senhor é fiel em suas promessas. Este salmo acompanha a história do povo hebreu, desde Abraão, passando por José, passando pelas pragas do Egito, até chegar à fuga do povo de Deus que passou o Mar Vermelho. Reze conosco nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 104. O Senhor é fiel às suas promessas. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada em incontáveis gerações. Da aliança que fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaac. Confirmou sua promessa a Jacó, a Israel pela perpétua aliança, quando disse: hei de dar-vos Canaã, esta terra, que por sorte é vossa herança. Quando ainda eram bem numerosos, um pouco bem numeroso, quando ainda eram bem pouco numerosos, e estrangeiros no país onde acamparam, mudaram de nação para nação, e de reino para povos diferentes. Não consentiu que nenhum povo os oprimisse, e até reis ele puniu por causa deles. Disse ele: não toqueis nos meus ungidos, e a nenhum dos seus profetas maltrateis. Mandou vir então a fome sobre a terra, e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviara à sua frente, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra. E a palavra do Senhor lhe deu razão. Ordenou então o rei que o libertasse. O soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa, e de todos os seus bens os dispenseiro, para dar ordem a seus nobres à vontade, e ensinar sabedoria aos anciãos. Foi então que Israel entrou no Egito, e Jacó foi habitar no país de Cã. Deus deu um grande crescimento a seu povo, e o fez mais forte que os próprios opressores. Ele mudou seu coração para o diabo, e trataram de má fé seus servidores. Então mandou Moisés seu mensageiro, igualmente Arão, seu escolhido. Por meio deles realizou muitos prodígios, e na terra do Egito maravilhas. Enviou trevas e fez tudo escurecer, mas eles resistiram às suas ordens. Então em sangue transformou as suas águas, e assim fez perecer todos os peixes. A terra deles fervilhou de tantas rãs, que até nos quartos dos seus reis elas saltavam. Ele ordenou:
e vieram moscas como nuvens, e mosquitos sobre toda a região. Granizo em vez de chuva lhes mandou, chamas de fogo sobre toda a sua terra. Estragou as suas vinhas e figueiras, e as árvores do campo derrubou. Ele deu ordem e vieram gafanhotos, e também vieram grilos incontáveis. Eles comeram toda a erva do país e devoraram o produto de seus campos. Matou na própria terra os primogênitos, a fina flor de sua força varonil. Fez sair com ouro e prata o povo eleito, nem doente se encontrava em suas tribos. O Egito se alegrou quando partiu, tomado de pavor diante dele. Uma nuvem estendeu para abrigá-los, deu-lhes um fogo para a noite iluminar. Pediram e mandou-lhes codornizes. O Senhor os saciou com pão no céu. Feriu a rocha e as águas irromperam, e correram qual torrente no deserto. Quando lembrou-se de seu santo juramento, que fizera a Abraão seu servidor, fez sair com grande júbilo o seu povo, e seus eleitos entre gritos de alegria. Então deu-lhes as terras das nações, desfrutaram a riqueza de seus povos, para guardarem os preceitos do Senhor e obedecerem fielmente à sua lei. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesta manhã, rezando o Salmo 104, a gente vê como Deus fez maravilhas. É um resumo da história da salvação de Abraão até a saída do Egito, até o Êxodo. O Salmo inicia com uma introdução, dando graças a Deus, cantando louvores, gloriando no nome do Senhor, pedindo: procurai o Senhor, buscai o Senhor e lembre-se sempre das suas maravilhas. Nessa manhã, aproveite para agradecer o Senhor. Aproveite para dar glória ao Senhor. Aproveite para ver tantas coisas boas que Deus fez na nossa vida. Do versículo 6 até o versículo 15, fala dos patriarcas. Deus escolheu Abraão, seu servidor. Escolheu Jacó, seu escolhido. Ele fala que fez uma aliança com Abraão, um juramento a Isaque e uma promessa a Jacó. Que aquele povo pequenino, pouco numeroso, aquele povo que vivia como estrangeiro, como migrante, nômade, sem terra, aquele povo de Abraão, Isaque e Jacó seria uma grande nação, e a eles Deus daria a terra prometida, a terra de Canaã. Portanto, do versículo 6 ao versículo 15, fala da promessa e da aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. Nós somos o povo do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O versículo 16 ao versículo 22 conta a história de José. José, que foi vendido como escravo, foi na frente para, no mistério da vida de Deus, preparar o caminho. Quando o povo de Deus, o povo de Abraão, Isaque e Jacó, passou fome, foi José que realmente deu o alimento. José que foi vendido pelos irmãos. Foi José que viveu como escravo, tendo grilhões aos pés e com o pescoço uma corrente. Mas este homem foi escolhido por Deus para ser aquele que cuidaria da casa do Egito, da casa do faraó. Portanto, José foi elevado por Deus e se tornou despenseiros da casa do faraó. Que Deus também lembre que nas dificuldades nós também vamos ter uma
prosperidade, vamos ter saúde e vamos ter paz. Depois de falar do trabalho de José, que foi escolhido para essa missão de proteger, dar comida e trigo ao povo de Israel, do versículo 23 até o versículo 37, fala do povo de Deus no Egito. Israel entrou no Egito por causa de José. E eles cresceram no Egito, se tornaram um povo numeroso, mas depois se esqueceram de José. E as pessoas mudaram o seu coração, passaram a odiar o povo de Deus e passaram a ver com má fé aqueles que serviam o Senhor. No momento de opressão, Deus escutou a opressão de seu povo e manda a Moisés, seu mensageiro, manda Arão, seu escolhido, irmão de Moisés e o sacerdote. E é assim que eles pedem ao faraó que liberte o povo de Deus. O faraó, tendo um coração duro, não aceitou. E aí vem elencado todas as pragas que Deus fez no Egito. São sinais de Deus, as maravilhas de Deus, as trevas. Vieram sangue sobre as águas, no qual morreram todos os peixes. Depois vieram as rãs, vieram as moscas, os mosquitos, que acabaram com as plantações. Veio também o granizo, veio o fogo, que acabou com as vinhas, figueiras e árvores do campo. Vieram também os gafanhotos e grilos incontáveis. Com isso, a agricultura do Egito acabou o produto dos seus campos. Por fim, a última praga, Deus mandou o seu anjo exterminador para matar os primogênitos. Depois desses 10 sinais, dessas 10 maravilhas, o povo saiu do Egito. E o versículo 38 a 45 conta a história do povo de Deus que sai do Egito. Deus abriu o mar vermelho. Durante o dia havia uma nuvem que protegia o povo de Deus no deserto. À noite havia uma coluna de fogo para iluminar e dar direção ao povo. O Senhor enviou aves, codornizes para saciar a fome, mandou o maná, o pão do céu, fez a água sair do rochedo. Enfim, Deus continuou fiel à aliança e à promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. E eles, enfim, chegaram à terra prometida. Na terra prometida, Deus manifestou o seu amor, a sua aliança. Que este salmo nos ajude a compreender que, apesar das dificuldades, os caminhos tortuosos nos levam ao caminho de paz e de esperança. E a você que reza conosco nesta manhã, vamos pedir a bênção, vamos pedir a proteção de Deus, vamos pedir que também, nas dificuldades, a gente seja encaminhados para o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.